a nossa Zona Sul tem muitos desafios, muitos assuntos que a gente comunga, inclusive com outras regiões, né? Eu estava semana passada em Porto Alegre, numa região da Grampal, e lá tem um problema parecido com a nossa Zona Sul, que é a questão da nossa saúde. E falamos agora, eu estava tentando uma audiência com o presidente do CREMERS, agora do Simers, sobre o problema da Santa Casa de Rio Grande, que semana passada teve, pelo menos parcialmente, teve interditada, voltou a funcionar, mas mesmo assim ela reflete, todas as ações de saúde refletem nos municípios aí da Zona Sul. E vocês aí da Zona Sul estão trabalhando nesse sentido, tentando sensibilizar o governo estadual e federal no que diz respeito a receberem recursos suficientes para que a questão da saúde dos municípios aqui da Zona Sul tenha mais estabilidade, mais segurança e mais investimentos, né, prefeito? Nós estamos fazendo um movimento, e este movimento é um movimento que não é um movimento nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. É um movimento pela saúde do Rio Grande do Sul. Nós entendemos que hoje o governo do Estado não aplica o mínimo constitucional em saúde. E por que eu digo isso? E por que a gente defende essa tese? Nós defendemos essa tese porque vem já há alguns anos, desde 2012, quando mudou a legislação de consideração dos índices em saúde, o governo do Estado vem insistindo em colocar os pensionistas, os aposentados da área da saúde e também as despesas do IP patronal em despesas como saúde, entre outras. Isso acaba mascarando. Por quê? Porque o sistema de saúde, o SUS, ele é universal. Quando eu coloco o IP dentro dos gastos com saúde, do Sistema Único de Saúde, eu estou dizendo o quê? Que toda a população teria direito a ter o IP também. Então, a gente não concorda com esse mecanismo, isso traz um déficit de aplicação do índice em saúde, tanto é que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul reconhece que o governo do Estado não aplica e dá possibilidade de fazer um plano de ação. Onde nas contas de julgamento do governo do Estado, do governador do Estado, foi falado algo que a gente já sabia, uma ação civil pública que desde 2017 o Estado não vinha aplicando o mínimo constitucional em educação, foi feito um acordo para que no prazo, não lembro, bem em torno de 10 anos, para que cumprisse a aplicação em educação. Imagina a situação que a gente já tem no governo do Estado, em educação, e aqui eu não estou pessoalizando, levar 10 anos para aplicar o índice em educação. E os municípios são, de uma forma impositiva, obrigados a colocar esse índice em educação e o índice em saúde, porque se não colocam, eles têm suas contas reprovadas, porque isso faz parte da meta fiscal. Imagina lá se Porto Alegre tivesse essa possibilidade de negociar e dizer assim, ó, eu não apliquei 10 milhões em educação, vou ter uma possibilidade de fazer isso em 10 anos. Não é isso que acontece para os demais municípios, que também passam uma situação de dificuldade igual o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Exatamente. E nós temos do outro lado, né? O senhor como prefeito é o gestor que a população de Pinheiro Machado conhece, onde é que mora, o que faz. Agora, governador do Estado é difícil ter acesso. Então, é uma discrepância que acontece nisso. Ontem a prefeitura de Camaquã, prefeito, aportou aqui no hospital, que é o hospital criado inicialmente para ser de Camaquã, mas ele tornou-se regional em função desse monte de incentivo, programa Assistir e outras coisas mais. O hospital foi criando um corpo regional, só que uma despesa gigantesca. E ontem a prefeitura de Camaquã aportou 500 mil para dar um acalento assim nas contas imediatas do hospital em Camaquã. Mesmo estando todos os programas, trabalhos sendo feitos. Só que é o seguinte, quanto mais tu trabalha na saúde, parece que mais despesa acontece e menos ressarcimento se tem. O que acontece hoje? Os municípios estão com... Se pegar quanto o município está investindo em atenção básica, em média e alta complexidade, que não é sua obrigação, inclusive a gente está pedindo para rever as
as resoluções CIB do Estado do Rio Grande do Sul, a qual transfere a responsabilidade para os municípios, que foi pactuado com os gestores, o que é do Estado que está na mão do município para rever essas resoluções, porque a gente não pode colocar recurso na média complexidade, que é a obrigação do Estado. Os municípios têm obrigação com a atenção básica. Então, a gente está fazendo esse diagnóstico, e também a Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul, os deputados estaduais, também tem que ter esse olhar crítico, porque fazer uma audiência para falar em saúde e não buscar a responsabilidade do Estado, e aqui eu estou falando do Estado instituição, eu não estou falando do Estado da pessoa do governador, nem do secretário estadual de saúde, é instituição. Fazer a instituição governo-estado aplicar o mínimo constitucional, tanto em saúde como em educação. Hoje nós temos na fila do SUS mais de 70 mil pessoas para os 23 municípios aguardando uma consulta. 12 mil pessoas aguardando uma consulta de oftalmologia, mais de 5 mil pessoas aguardando uma consulta de cardiologia, e nós temos ambulatórios aprovados, aguardando recurso novo do governo do estado para começar o serviço. Então, o que é a nossa fala? A nossa fala é justamente buscar a responsabilidade dos entes federados para que façam a sua obrigação. E aqui eu falo em nome dos prefeitos da Zona Sul, porque eu fui eleito pelo voto da maioria para representá-los por unanimidade, unanimidade, com voto da direita, com voto da esquerda, com voto do centro, pelo meu posicionamento de convicção daquilo que nós temos que defender, que era para o povo do estado do Rio Grande do Sul. Hoje a saúde do estado do Rio Grande do Sul pede socorro, a Zona Sul pede socorro. E nós temos que ter um plano de ação para essas pessoas que estão em sofrimento, que aguardam mais de 60 dias uma cirurgia eletiva. A Santa Casa de Rio Grande está consumindo as cirurgias eletivas pela porta de entrada de urgência e emergência. Isso significa o quê? Não consigo fazer cirurgia eletiva, por quê? Porque a minha porta de entrada de urgência e emergência está consumindo todas as cirurgias eletivas. Isso é muito grave. Não, é grave, é grave. Não, aqui nós temos o centro oftalmológico, aqui uma referência em Camaquã. O pessoal reclama de 1 ano para fazer uma cirurgia de catarata. Eu estou falando de coisas simples, né? Prefeito, e qual a meta da Zona Sul agora com essa questão? Porque o problema está posto. Enquanto não se resolve, os municípios continuam arcando com coisas que não era para si, como o senhor disse. Vocês vão tentar, no diálogo, buscar esse entendimento com a Secretaria de Saúde, com o Estado? Quais as ações que vocês vão fazer agora de imediato para que tente, daqui a pouco, chamar a atenção do Estado sobre o problema da Zona Sul aí? Bom, o que nós estamos fazendo? A gente está trabalhando com diagnóstico. A primeira coisa é levantar o diagnóstico, porque números não mentem, números não falham. A partir deste diagnóstico, a gente vai trabalhar com um diálogo com o governo do Estado, mas a gente vai fazer essa ponderação em todas as associações do Estado do Rio Grande do Sul através da FAMURS. A FAMURS vai ter que se posicionar, o Ministério Público vai ter que se posicionar, porque este assunto não é só do governo do Estado. Esse assunto também é do Ministério Público, porque tem interesse no assunto. A primeira parte é a parte do diálogo. Por quê? Porque eu não posso colocar na frente do sofrimento qualquer interesse pessoal. O que nós estamos colocando na frente é a aflição das pessoas que aguardam uma cirurgia, é uma pessoa que está aguardando para fazer uma consulta, e isso é a nossa prioridade, a prioridade em dar atendimento e mitigar esses efeitos de espera. Não é fácil. Olha, e parece, né, prefeito, que cada vez mais carros, ônibus dos municípios têm que ser transportando gente todo dia para os grandes centros, né? E acaba acontecendo um problema, inclusive os grandes centros acabam absorvendo muito serviço das cidades em função disso, né? Exatamente. E quando eu falo nas resoluções CIB, para o pessoal entender, que é uma comissão que é montada de gestores e tem ali a parte do Estado e parte do quem faz a gestão. Hoje nós temos 107 medicações que eram da lista do Estado, que passaram para a lista dos municípios, porque os gestores concordaram, ou seja, os secretários concordaram da gestão passada. E isso a gente vai rever.
E nós também temos uma questão do transporte dos pacientes, que também foi acordado por os gestores, os secretários de saúde de outra gestão, do transporte, que até 200 quilômetros para transportar um paciente grave, urgência e emergência, é responsabilidade dos municípios. Isso não vai ser desta forma. Nós vamos buscar todos os prefeitos, todo o estado do Rio Grande do Sul, para fazer este movimento, para alterar essas resoluções, para passar dos colegiados, porque nós não podemos mais assumir o que não é nossa responsabilidade. E aí a gente fica batendo na porta do governo do estado, implorando por uma habilitação de um serviço. E a gente sabe que a Constituição Federal fala na descentralização do serviço, a gente já sinalizou para o governo do estado que deve ser feito o estudo, a vocação de cada hospital da região para abrir novas referências. A gente não quer que abram referências sem ter toda a linha de cuidado. Toda a linha de cuidado, mas de uma forma responsável, porque esta é a maneira de desafogar os grandes centros. Sim. E possibilitar o fortalecimento dos hospitais menores. Exato, né? E todo esse custo, né, prefeito? Às vezes não é o carro da prefeitura e o paciente, é que daqui a pouco tem que um familiar junto. Quer dizer, tu cria um problema mais aguçado, fazendo as pessoas transitarem em estradas e às vezes saindo 5 da manhã, 4 da manhã para voltar tarde da noite. E esse ônus, esse custo da população também, de sofrimento, tem que ser diminuído de algum jeito, tem que repartir esses recursos para as unidades menores e também interior, como o senhor fala, para tentar diminuir essa pressão. Mas deixa eu lhe perguntar essa questão da regionalização. A concordância dos gestores anteriores sobre algumas coisas, isso pode ser revista? Pode ser revista a qualquer momento. A gente pode mudar o entendimento, não há problema nenhum. E os prefeitos muitas vezes não sabem do que é pactuado pelo seu secretário da Saúde nessas comissões. Então a gente vai rever, a gente vai repactuar novamente. E esse movimento é um movimento que começou pela Zona Sul, não tem como ser diferente. E também eu digo que essa questão, quando se fala em saúde, se tem os dados e é demonstrado pelos gráficos. A gente teve uma conversa com o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, foram muito solistas ao nosso diálogo, e a gente está fazendo um apanhado para mostrar para o Tribunal de Contas do que acontece com os municípios e o que acontece com o governo do Estado. Né, para dizer assim, olha só, vocês não aplicam um mínimo constitucional de saúde, mas vocês têm uma fila de espera imensa no Estado do Rio Grande do Sul. Como nós vamos equalizar isso? Como nós vamos resolver isso? E isso também é uma matéria de interesse do Ministério Público. O Ministério Público, nos municípios, batem na porta dos prefeitos para pedir para cumprir, para pedir para fazer o atendimento, porque também bate na porta do Ministério Público. O prefeito, só uma pergunta. Muitas vezes o prédio, né, aqui em Camaquã, por exemplo, há muitos anos atrás foi recebido uma UPA, né? E a UPA, claro, bonito, prédio bonito, tudo bonito. O problema é a manutenção disso. Então, a cada aceite de um gestor público sobre uma ambulância, um prédio, um hospital, uma UPA, atrás disso vem a manutenção, aquisição, reforma para aquele serviço acontecer. Então, isso também é uma outra coisa interessante. Quando tu recebe um equipamento, tem que saber como vai manter esse equipamento durante anos, né? Uma UTI, por exemplo, né, prefeito? Nós estamos, a gente fala os financiamentos, a gente está buscando uma outra referência em traumatologia no município de Pelotas. A gente conversou com o Dr. Baquetini, da Universidade Católica de Pelotas, pedimos, ele foi sensível ao nosso diálogo, mas não disse sim, não disse não, disse que ia conversar com a sua equipe técnica. Eu disse para ele, olha, vê o que precisa de equipamentos para a gente buscar junto à bancada gaúcha do Estado do Rio Grande do Sul, porque são mais de 700 mil habitantes que precisam de uma referência. Ele sinalizou que poderia acontecer e a gente também pede, né, qual as possibilidades e quantos atendimentos. Então, estamos aguardando essa resposta da Universidade Católica de Pelotas para construir uma nova referência, tendo em vista a possibilidade da bancada gaúcha do Estado do Rio Grande do Sul alcançar aporte de recursos para a aquisição de equipamentos e o Estado fazer o financiamento desses procedimentos. A gente teve essa primeira conversa, acredito que ela vá fluir, mas aí nós temos, se a gente garante o recurso para a aquisição de equipamentos
E aí fica a responsabilidade do Estado para um financiamento, porque já havia, alguns anos atrás, Exatamente. a possibilidade de uma nova referência, mas não tinha nenhum hospital sinalizando essa possibilidade. Agora existe o início de uma conversa que eu acho que a gente não pode, em nenhum momento, fechar essa conversa, estancar esse diálogo, a gente tem que ir para o diálogo e a gente vai ter que fazer as cedências necessárias dentro da lei para o hospital universitário criar essa referência para os demais municípios. Exatamente. Eu estou falando com o prefeito de Pinheiro Machado, presidente da Zona Sul, Ronaldo Madruga. Ronaldo, deixa eu te perguntar um pouquinho sobre a tua cidade, Pinheiro Machado. Vocês têm uma casa, um hospital lá em Pinheiro Machado. Como é que funciona? Como é que é a estrutura da casa de saúde lá? A prefeitura é parceira, aporta recurso, ele é autônomo, como é que funciona? O hospital é uma entidade privada, sem fins lucrativos. O município aporta um recurso lá para a porta de entrada de urgência e emergência, mas o Hospital de Pedro Machado também já está passando por algumas dificuldades. Sim. A gente está auxiliando ali para fazer a revisão do que é necessário para fazer o reequilíbrio financeiro novamente. E ela funciona como referência em oftalmologia para mais de 350 mil habitantes. É um hospital pequeno, com 52 leitos, mas que tem uma alta resolutividade em oftalmologia. E é isso que eu digo, buscar a vocação dos pequenos, descentralizar o serviço, como está na Constituição Federal. Isso é uma grande motivação para os hospitais pequenos e também para eles terem fôlego financeiro. E hoje a gente sabe que a gente precisa de uma legislação onde 60% dos hospitais que ofertam serviços SUS sejam imunes da carga tributária, porque isso hoje não acontece no Brasil. Hoje não acontece, por isso que os hospitais também estão numa situação difícil, porque precisa este olhar do governo federal. A gente já conversou com alguns deputados federais, vai apresentar a legislação na nossa ida em outubro, a Brasília. Os prefeitos da Zona Sul vão apresentar 2 legislações específicas para melhorar a questão dos hospitais, que vai ser para todos os hospitais do Brasil, e também a questão da defesa civil, uma outra legislação que a gente vai pedir alteração, porque os eventos climáticos estão batendo na nossa porta de forma rotineira, e a legislação é arcaica, não alcança as necessidades em tempo hábil, recurso para atender as pessoas que foram atingidas. Então, nós precisamos rever essa legislação, rever essas normativas, porque as coisas estão mudando no tempo. Como é difícil para vocês, gestores, né? Daqui a pouco a angústia do prefeito de querer resolver um assunto de uma localidade, de um problema, de uma intempérie, fica travado na legislação e tu não tem articulação. O próprio prefeito aí de Pelotas, o Marrone, teve que assinar um decreto agora de calamidade para poder contratar serviço para limpeza de valo, desobstrução de canais, né, prefeito? E a cada chuva que tem, Pelotas, ou como qualquer outro município, tem enfrentamento de problemas, né? Tem enfrentamento de problemas, a Zona Sul vem sendo muito atingida. Você sai de uma enchente, você entra numa seca, você sai da seca e entra na enchente. E a gente tem pedido a sensibilização dos deputados para que esses assuntos macro, que as leis sejam revistas, porque é um interesse de todo o Brasil. Estamos levando esse mecanismo, essa construção para um olhar diferenciado e pedindo urgência nessas pautas no Congresso Nacional. Essas pautas elas precisam ser tramitadas em regime máximo, porque a gente sabe que quando o Congresso quer, as pautas são votadas em regime de urgência, menos de 30 dias. Quando Então, tem interesse... Exatamente. Essa pauta é uma pauta dos gaúchos, é uma pauta de todo o Brasil, e a gente precisa que o olhar seja concedido de forma com máxima urgência. Prefeito, vamos para encerrar a entrevista, então. Eu quero fazer uma propaganda de Pinheiro Machado aqui. Pinheiro Machado está entrando na rota da Oliveira, está entrando na rota da Madeira, está entrando na rota dos vinhedos, tem uma forte lavoura que produz muito na região. Conta um pouquinho para nós de Pinheiro Machado. Pinheiro Machado, a gente tem a melhor carne de ovelha, a carne mais saborosa do estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a maioria das nossas ovelhas estão no campo nativo. O pasto é nativo. E o churrasco de lá tem um sabor quando ele é assado com os restos de árvores caídas.
que a gente não corta a mata nativa para fazer o churrasco. Então, ele tem um sabor especial, porque a carne fica com outro gosto. Que E legal. também a gente tem lá as olivas, que vocês são convidados para visitar. Nós temos também o vinho lá, nós temos algumas plantações de barreirais que têm uma qualidade excelente no vinho. E a gente está organizando de uma forma mais tímida, né, a cidade, eu sou reeleito, para tentar fazer uma rota de turismo. A gente tem também o Massacre dos Porongos também, que vale a pena visitar, para tentar fazer essa articulação junto com o município de Pedras Altas, porque quando visita Pedras Altas, passa por Pinheiro Machado, Justo, e já assim. também passa por alguns pontos que são turísticos em Pinheiro Machado. Então, a gente quer construir essa rota com Pedras Altas, porque junta o útil e agradável. A questão hoteleira lá em Pinheiro Machado? A questão hoteleira em Pinheiro Machado, ela ainda é bem deficitária, a gente tem poucos hotéis, a gente acaba acomodando as pessoas em casas particulares. Inclusive, eu mudei o evento comparsa, a comparsa da Canção Nativa não vai acontecer mais junto à Feovelha, porque nós não temos capacidade hoteleira de absorver todos. Então, a comparsa nativa vai ser no ano de maio, já vai ser em 2026, justamente para poder comportar as pessoas de uma forma melhor, ficar mais acomodadas e não precisarem ir para Pelotas e Bagé, como está acontecendo, ou Candiota, para poder ter um local para se hospedarem. Eu concordo com o senhor. A gente tem que procurar fazer o evento também proporcional à rede hoteleira do entorno, né? Que é tranquilo. Eu tomei um vinho de vocês na Expo Inter. Eu achei muito bom. Uma espumante até foi. Qual que o senhor tomou? Não me lembro o nome da marca, mas eu gravei porque era Pinheiro Machado. Tem agora eu também não recordo da marca para dizer, mas tem uma espumante que é produzida com nossos vinhos de lá, que ela é excelente. É excelente. Bom, prefeito, a Acústica FM está aqui na cidade de Camaquã, mas trabalha muito regionalmente. Eu queria agradecer muito a sua pauta e é o motivo de nós nos conversarmos aqui, porque aqui a gente interage também com muitos políticos, com agentes do Estado, com agentes como deputados federais e estaduais. Nós temos a pauta que interessa Pinheiro Machado, como interessa Camaquã, interessa Guaíba, é o nosso pedágio da metade sul do estado, que vem pela frente para discutir. Tem o pedágio Camaquã-Porto Alegre, que vai ser discutido já nos próximos meses, e a gente precisa fazer com que a região se una para pautas que venham a se somar, criar força. Nós temos déficit de apoio político, né, prefeito? O senhor sabe bem que a nossa região, ela carece de mais gente representando a nossa região. Então, a gente precisa unir forças, unir assuntos. Entidades como a Associação dos Prefeitos aqui da Costa Doce também pode se juntar à Zona Sul em pautas relativamente parecidas ou iguais. Então, a gente se coloca muito à disposição de vocês, viu, prefeito? Agora eu lembrei, o senhor tomou um espumante do Terra Sul. Terra Sul, bem isso aí. E é bom, hein, prefeito? Bom material, hein? Sim, excelente, Terra Sul. E o azeite de oliva eu já provei e também me falha o nome da marca, mas eu gostei muito deles. Tem dois. Tem o de Torrinhas. Torrinhas. Tem o de Torrinhas e tem depois o Batalha. O Batalha, sim. Foi o Batalha que eu provei. Batalha. Agora, o senhor me falou dos pedágios, a gente está bem preocupado com o final da concessão dos pedágios nas nossas BRs. Por quê? A Ecovias vai encerrar. Sim. E fez uma proposta de redução para R$7. Eu não sou... os altos valores é o que nos incomoda. Mas quem vai absorver os acidentes, quem vai socorrer as vítimas de acidentes, ainda mais que os municípios agora estão no seu colo, com a obrigação de transportar paciente até 200 quilômetros. Os prefeitos ainda não perceberam dessa responsabilidade que foi pactuada em CIB, na Comissão do Estado, e é um problema que a gente está trazendo para a mesa, porque eles não têm noção do que eles estão assumindo de uma forma impositiva por uma falta de articulação e de conhecimento de quem aprovou essas resoluções no passado. Ontem eu estava com o prefeito de Cristal aqui, que tem uma praça de pedágio que divide o município dele, e ele contando sobre os recursos financeiros que os municípios estão recebendo com o pedágio e a expectativa de quando não tiver pedágio. E essa transição também ele falou, porque eles atendem, a prefeitura atende a acidentes, às vezes quando a Ecosul não está ali perto, quem atende é as ambulâncias, o pessoal aqui em Camaquã, bombeiros,
Todo o ônus de manutenção de um acidente é feito pelas prefeituras quando não está o operador junto. Mas é um assunto de discussão, prefeito, e nós temos que unir, tem que ser uma voz só daqui para frente, viu? Para a gente, senão o Pinheiro Machado diz uma coisa, São Lourenço diz outra, Tapes diz outra, e nós, com essa não união de vozes, nós acabamos perdendo, viu? Exatamente. E essa união de vozes, às vezes ela se perde alguma coisa no caminho por falta de conhecimento. Porque quando tiverem conhecimento das responsabilidades que estarão sobre os municípios, os gestores vão mudar o posicionamento. Yeah. A gente é a favor uma concessão de uma tarifa justa, não essa tarifa que se pagou R$19, não concordo com ela, mas quem vai ficar responsável por cuidar das estradas, quem vai ficar responsável por quando o motorista de caminhão se acidenta, que tem muitos motoristas com sobrecarga extremamente pesada de trabalho. A gente sabe que as empresas, né, algumas das empresas não cumprem o que diz na legislação sobre o descanso dos motoristas. Quem é que vai socorrer uma pessoa que anda no seu automóvel para passeio, né? Hoje a gente sabe que a Ecovias, ela tem um pessoal de resgate extremamente qualificado para quando acontecem esses sinistros na BR. Então, eu acredito que essa interlocução, a sociedade hoje, ela condena os altos valores das tarifas de pedágio, mas um pedágio que seja condizente com a realidade, também concordo. Eu tenho certeza que a sociedade não vai discordar. Essa fala política hipócrita do cancelamento total da concessão, no meu ponto de vista, essa é a minha análise, é uma fala irresponsável que não está pensando nas vidas que vai se perder. Eu concordo com o senhor. Eu acho que nós, pelo Estado brasileiro, nós vamos ficar reféns das prefeituras terem que se reorganizarem para fazer atendimento nas rodovias. É um custo... E também uma fala de alguns políticos eleitoreira e oportunistas de plantão, porque não estão mensurando a responsabilidade do que vai acontecer lá na frente. Eu posso perder uma vida e dizer, olha, senhor deputado, o senhor é responsável porque eu perdi uma vida, o senhor nunca falou disso na concessão das rodovias, o que iria acontecer? O senhor só falou em extinguir, mas quem que vai assumir as responsabilidades? Exatamente. Jogar para a torcida tem muitos, né, prefeito? Amigo, agradeço demais a atenção, um abraço para vocês aí, parabéns pela entidade que faz um trabalho de união da região. Espero que essas pautas que nós tratamos aqui sejam pautas que a gente possa comungar de vitória, de melhoramento para todos nós. Muito obrigado, Ronaldo. Obrigado, a gente só busca o diálogo e só busca o que é dos municípios. O ente federado, o Estado tem sua responsabilidade, a União e o município também tem sua responsabilidade. A gente não quer guerra com ninguém, mas a gente quer que o direito ao cidadão, ao nosso paciente, aos gaúchos, seja respeitado e seja concedido o que é deles. Exatamente. Um abraço, bom trabalho para vocês.